O STF retoma hoje o julgamento que pode decidir sobre a prisão ou não após a condenação em segunda instância. Brasília, Antônio Maldonado. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre a legalidade da determinação de que penas comecem a ser cumpridas após condenações serem confirmadas em segunda instância. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, se os ministros entenderem que mesmo após a confirmação por tribunal colegiado, os condenados podem responder ao processo em liberdade, 4.800 presos serão afetados. O número é consideravelmente menor do que o que havia sido anunciado pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que também é vinculado ao CNJ, de 190 mil. Nesta quarta-feira, véspera do julgamento, o ministro Luiz Fux chamou de retrocesso uma possível mudança de entendimento. Nos países onde a justiça é muito célere, até pode se cogitar do trânsito julgado nesses países. Mas no Brasil, as decisões demoram muito para se solidificar e se tornarem imutáveis. De sorte que eu considero realmente um retrocesso se essa jurisprudência for modificada. O ministro Luiz Roberto Barroso também fez questão de se posicionar sobre a possibilidade de mudança de entendimento. Segundo ele, haveria o que definiu como impacto negativo grave. Essa cultura que naturalizou as coisas erradas precisa ser enfrentada. O mundo nos vê como um paraíso de corruptos. Para tentar pressionar o Supremo e evitar uma possível mudança de entendimento, a Câmara dos Deputados fez andar nesta quarta-feira uma PEC que deixa clara na Constituição a legalidade da prisão após condenação em segunda instância. O relatório da deputada Carolina de Toni, favorável à tramitação da proposta, foi lido na CCJ da Casa e agora uma comissão especial será formada para debater a questão. Tão importante quanto as reformas tributária e previdenciária é a consolidação do entendimento da possibilidade de início de cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Mas a oposição, como mostra a deputada Talíria Petroni, do PSOL, está pronta para trabalhar para barrar a tramitação da proposta. Para nós, essa é uma pauta que não cabe nem a discussão aqui na CCJ, não cabe a nós, parlamentares, porque o artigo 5º da Constituição, ele tem várias cláusulas que são cláusulas pétreas que envolvem direitos. Só depois de passar por 40 sessões de discussão na comissão especial é que a PEC segue para análise do plenário. E no que depender do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, isso só vai acontecer após o Supremo tomar uma decisão definitiva sobre o tema. Então vamos esperar o julgamento do Tribunal Federal, vamos ver qual é a decisão que o Supremo vai tomar, se vai manter a posição atual, se vai mudar, em que condições que muda, se mudar. A ideia do presidente da Câmara é segurar a tramitação da PEC, tal como fez com a instalação da chamada CPI da Lava Jato. Há uma proposta para a instalação do colegiado que investigaria o conteúdo supostamente roubado de celulares de procuradores da operação. Mas, na avaliação de Rodrigo Maia, interferências entre os poderes da República não são boas para o sistema democrático brasileiro. De Brasília, Antônio Maldonado. O general Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo de Jair Bolsonaro, declarou que não há risco de uma convulsão social caso o Supremo derrube a prisão após a condenação em segunda instância. Lembrando que ontem o general Eduardo Vilas Boas, assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, tuitou uma mensagem em que o país precisava seguir nos esforços de combate à corrupção e à impunidade sob o risco de convulsão social. Bruno. Pois é, o que é mais importante disso, ou tão importante quanto, é que o direito amplo de defesa seja garantido, enfim, independentemente de qual instância seja aquela definida para que a prisão comece a ser cumprida, né? Uma pena de prisão. Então isso é importantíssimo, né? Que a defesa possa se manifestar, possa ter acesso a todos os elementos que são contra num processo, para que possa ter exatamente o direito amplo de defesa. Agora, o STF tem uma responsabilidade imensa. O STF já havia se manifestado em outras ocasiões no sentido de permitir, né, ou validar a tese segundo a qual, a partir de uma condenação em segunda instância, já se possa estabelecer o cumprimento de pena. E, salvo engano, a primeira decisão nesse sentido é de 2016, por parte do Supremo Tribunal Federal. Muitos países democratas permitem
por exemplo, o cumprimento da pena em regime fechado a partir do julgamento na primeira instância, ou seja, o Brasil, ao optar por essa definição, né, que já está válida, portanto, por isso mesmo o ex-presidente Lula já está preso, condenado em 2 instâncias, não estará fazendo nada que países civilizados já fazem há bastante tempo. Agora, com relação ao problema, a dimensão política dessa história, é que os congressos anteriores, não esse que se elegeu no ano passado e começou o trabalho este ano, mas os congressos anteriores, os parlamentares, Câmara e Senado, se recusaram a levar adiante essa PEC e esse problema já poderia ter sido definido um tempo atrás. E aí, mais uma vez, a bola foi para o Supremo mais uma vez sendo requisitado a decidir algo que o parlamento deveria ter assumido como responsabilidade e ter sido definido. Agora, uma pergunta que o Thiago me fez aqui antes de entrarmos no ar. E se, por exemplo, o Supremo decidir adotar uma posição contrária aos próprios julgados dentro do Supremo e, por exemplo, dizer, olha, não cabe mais uma condenação, a cumprimento de pena a partir de uma decisão em segunda instância. E o Congresso depois aprovar uma PEC dizendo, ó, a partir de segunda instância vale. Aí o Supremo vai ter que respeitar a Constituição. Então, os julgados posteriores à entrada em vigor da lei terão que ser ajustados a partir daquilo que for definido pela Constituição, e se for, obviamente. Perfeito, Bruno.